Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao curso de Lógica de Programação para Leigos. Eu sou o professor Fábio Moraes e hoje nós estamos na aula de número 13, onde nós vamos fazer resolução de exercícios com vetores e estruturas de repetição. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre complexidade de algoritmos, tá bom? Pessoal, essa aqui não é a primeira versão da aula 13, na verdade é a segunda, porque a primeira não ficou boa, não atingiu os padrões de qualidade do curso. Por quê? Porque eu tentei fazer alguns exercícios aqui na plataforma LeetCode, porém esses exercícios acabaram ficando complexos demais para a proposta do curso. Eu mesmo me enrolei demais para tentar explicar de uma boa maneira os métodos aqui utilizados para resolver esses exercícios. Mas vamos dar um passo atrás. O que é a plataforma LeetCode? Eu já mostrei ela para vocês, né? Mas a plataforma LeetCode, ela é uma plataforma que tem desafios de programação utilizados em grandes empresas. Então, quando você está fazendo um processo seletivo, por exemplo, para Google, para Amazon, para Uber, para Meta, Microsoft, Adobe, Oracle, LinkedIn, Apple, todas essas grandes empresas de software que contratam programadores, elas têm várias etapas aí no seu processo seletivo. E uma dessas etapas pode ser um desafio de lógica de programação. Então, aqui na plataforma LeetCode, nós temos um acervo de vários testes que já foram utilizados por essas empresas para ver se você é um bom programador ou não, para ver se você tem uma boa lógica de programação ou não. Mas aqui não tem somente os desafios mais difíceis do mundo, também tem alguns fáceis. Mas qual que é o problema? Mesmo os exercícios mais fáceis, a plataforma complica. Por quê? Porque ela não checa somente se o seu código conseguiu ou não realizar o desafio, se o seu código funcionou ou não. A plataforma, ela também checa a complexidade do seu código, e se o seu código for muito complexo, ele não passa também. Então, mesmo os desafios mais fáceis aqui, eles acabam se tornando muito difíceis por você ter que fazer um algoritmo eficiente, um algoritmo que não seja complexo. Mas, professor, o que é essa complexidade de algoritmo? Pessoal, isso aqui é uma matéria que vai ser muito mais bem estudada em faculdade, tá? Ou em cursos que você achar por aí que tratem de, por exemplo, ordenação de algoritmos, tá? Eu acho que dentro da carga horária do curso, ordenação de algoritmos e complexidade de algoritmos é algo que não cabe. Então eu vou passar aqui por cima para vocês entenderem mais ou menos do que se trata. Aqui eu tenho um gráfico para explicar um pouco melhor. No eixo X, ou seja, né, no eixo horizontal, eu tenho o tamanho da minha entrada. Ou seja, quantos números eu vou ter na minha entrada, basicamente. Se eu vou ter 1, 50, 100, 1 milhão, 2 bilhões, enfim. Quantos números eu vou ter aqui na minha entrada. E aqui, no eixo Y, eu vou ter o tempo, ou melhor, o número de operações que eu vou precisar realizar para chegar no final do meu algoritmo, ok? Então, como você pode ver aqui, com números pequenos, todos os algoritmos meio que fazem basicamente a mesma coisa. Todos eles são muito parecidos quando a entrada é pequena. Ou seja, números de, sei lá, números até 100, números até 200, números até 100 mil, vai. Mas quando você está tratando de números muito grandes, e aqui eu estou falando de números tipo 1 milhão de entradas, 1 bilhão de entradas, mais que 2 bilhões de entradas, esses algoritmos aqui se diferenciam bastante no tempo de execução. É claro que com uma entrada maior, qualquer algoritmo vai demorar mais para ser executado, porque ele vai ter que fazer ali mais checagem, mais operações. Porém, alguns vão demorar muito mais do que outros, ok? Então aqui está se tratando de quanto tempo a mais eu vou levar para resolver o algoritmo dependendo do tamanho da minha entrada. E para não ficar só na parte teórica, eu vou demonstrar isso praticamente também. Então aqui, por exemplo, aqui está diferente, mas vamos lá. Nesse código aqui, eu modifiquei ele um pouco, tá? Mas é basicamente o nosso código de tentar ver se o número é primo ou não, tá? Eu modifiquei ele um pouco aqui para, em vez dele imprimir na tela, ele imprimir em um arquivo .txt. Por quê? Porque imprimir na tela é algo que toma muito tempo. Imprimir em um arquivo TXT é algo que o computador consegue fazer muito mais rápido. Por quê?
isso fica para a matéria de sistemas operacionais da faculdade, tá? Explicar aqui no vídeo seria algo um pouco complexo, mas basicamente, todo computador, se você pedir ele para escrever um arquivo, vai ser muito mais rápido do que escrever na tela. Então aqui tá o nosso algoritmo antigo, que ele é muito intuitivo para humanos, tá? Para humano isso aqui é muito intuitivo, tá? E a gente consegue escrever esse algoritmo de maneira bem fácil, só sabendo o básico da matéria aí de lógica de programação. E aqui eu tenho um outro algoritmo, ok? É mais essa parte aqui. Esse algoritmo é chamado de crivo de Eratosthenes. Ele é uma outra forma também, que não é tão intuitiva assim de você fazer de primeira, mas é uma outra forma de conferir se números de 1 até determinado número são primos, ok? E esse algoritmo aqui para o computador é muito mais rápido de se resolver, ok? Como eu disse, se você quiser conferir os números, sei lá, de 1 até 10, tanto faz se você vai usar o crivo de Eratosthenes ou você vai usar a maneira mais tradicional, se podemos dizer assim, porque os dois vão ser executados em tempos muito parecidos, não faz muita diferença. Agora, quando você está tratando de entradas muito grandes, como por exemplo, você quer conferir o número até 1 milhão, ou seja, de 1 até 1 milhão, quais números são primos, e aqui é milhão, tá? Não é bilhão, porque eu tive que modificar, senão estava demorando demais, vocês já vão ver. Tô conferindo aqui os números de 1 até 1 milhão para ver quais que eles são primos. Cara, isso aí dá uma grande diferença. E eu vou mostrar os resultados aqui para vocês. Olha só. Da forma tradicional... Opa, na verdade eu inverti aqui. Isso aqui vai para cá. E isso aqui vai para cá. Acabei invertendo ali a ordem, mas o resultado não muda, tá? Da forma tradicional, pessoal, o algoritmo demorou cerca de 115 mil milissegundos para ser executado. Isso aí dá em torno de 115 segundos, ou seja, quase 2 minutos para a gente conferir os números de 1 até 1 milhão para ver se eles são primos ou não são primos, ok? Já com o algoritmo de crivo de Eratosthenes, nossa, nome complicado do cara, né? Demorou só 64 milissegundos, pessoal. Olha o tamanho da diferença. Isso aqui dá uma diferença de 1.800 vezes mais rápido, tá? E é só nesse caso em específico, pessoal. Se eu aumentar o tamanho da entrada e quiser os números, em vez de 1 milhão, até 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões, assim, você já entendeu? Cara, essa diferença aqui vai aumentar muito. Vai aumentar pra caralho essa diferença. Vai ser uma diferença absurda. O algoritmo aqui, ele vai aumentar também o tempo, não vai ficar em 64, pode aumentar para 100, 150, 200 milissegundos. Mas isso aqui, cara, vai demorar de 2 minutos para simplesmente 1 hora, 2 horas, 3 horas talvez, tá? Eu deixei aqui, quando eu tentei fazer esse teste de 1 até 1 bilhão, pessoal, eu deixei rodando o teste por 5 minutos e isso aqui ainda não tinha sido executado, essa forma tradicional, por mais de 5 minutos e esse código não tinha terminado de rodar. Enquanto o crivo de Eratosthenes demorou somente 100 milissegundos, 94 para ser mais exato, 94 milissegundos para ser executado de 1 até 1 bilhão. Então, pessoal, assim, não tem comparação. Então é isso que eu falo quando se trata de complexidade de algoritmos. Tem algoritmos que mesmo se você mudar a entrada, colocar uma entrada muito maior, uma entrada gigante, ele vai ser executado num tempo pouco menor. E tem uns que, se você colocar uma entrada maior, ele vai ser executado num tempo muito maior. Tá bom? Então era isso que eu queria falar sobre complexidade de algoritmos. Eu toquei assim bem por cima, tem como explicar um pouco melhor sobre isso, mas eu acho que já é o suficiente para vocês conseguirem ter esse primeiro contato com complexidade de algoritmos. Dito isso, nós vamos tentar aqui resolver os nossos exercícios da aula da maneira mais intuitiva mesmo, sem tentar ser o mais eficiente quando se trata de complexidade de código, tá? Até porque são exercícios bem básicos para a gente conseguir treinar e exercitar a nossa lógica de programação com vetores e com estruturas de repetição. Então vamos lá, pessoal. Nosso primeiro exercício é o exercício de soma de elementos de um vetor. Então, basicamente, o exercício pede para a gente o seguinte.
Escreva o programa que leia 10 números inteiros de um vetor e calcule a soma de todos os elementos. E lembrando aqui que caso você queira fazer e tentar esse exercício antes de eu mostrar a resolução dele, fique à vontade, tá bom? Mas eu agora vou partir para a resolução e se você quiser ver ela antes ou depois de tentar fazer a sua própria maneira, fique à vontade. Então vamos lá. Dentro da pasta aqui de exercícios, então, vamos criar mais uma pasta chamada vetores. E dentro da pasta vetores, vamos criar aqui um novo arquivo chamado soma dos elementos .java. Beleza, criar aqui o nosso método main. E aqui, já vamos criar aqui o nosso vetor. Vetor que vai receber alguns valores já. Em vez de pedir para o usuário digitar valores, eu vou iniciar o vetor já com alguns valores e vou fazer os casos de teste em cima dos valores que eu vou colocar na inicialização, beleza? Eu acho que desse jeito aqui fica um pouco mais rápido, um pouco mais intuitivo e um pouco mais fácil de fazer os nossos testes, beleza? Então aqui eu vou iniciar o vetor com 10, com 20 e com 30, que nesse caso a soma desses valores dá 60, exatamente. Então beleza, então para eu somar aqui todos esses valores, o 10, o 20, o 30, eu vou ter que percorrer esse vetor. Então vamos lá, como que nós percorremos o vetor? Vamos fazer um looping que tem o mesmo tamanho do vetor, ou seja, cada repetição eu vou passar por uma posição diferente. Na primeira repetição eu vou passar aqui pelo valor 10, na segunda pelo valor 20 e na terceira pelo valor 30. E aí eu só tenho que ir somando os valores pelos quais eu passei. Então vamos lá, para fazer um for equivalente a esse vetor, lembrando aqui que a gente poderia fazer um for de qualquer coisa, eu posso fazer um for aqui que ele vai de 1 até 1 bilhão, eu posso fazer um for que vai de 1 até 100, um for que vai de 1 até 1000, um for que vai de 1 até qualquer coisa, eu posso fazer um for negativo também, um for que vai de 1 até menos 1000, eu posso fazer qualquer for, mas nesse caso aqui eu quero um for que passe, que seja equivalente, que seja análogo a esse vetor aqui, para eu passar por cada uma das posições desse vetor. Análogo, é uma boa palavra, gostei dessa palavra. Então vamos lá, int i igual a 0, porque todo vetor começa na posição 0, lembre-se disso. E nesse caso aqui, o i vai ter que ser menor do que vetor.length menos 1. Acho que sim, e i mais. Aqui nesse caso aqui vai ser a forma de incremento. E eu quero que ele incremente de 1 em 1. Nesse caso, a variável de incrementação, que eu chamei de i, mas poderia chamar de qualquer coisa, vai incrementar de 1 em 1. Nesse caso aqui... Não, isso aqui está errado. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem duas opções. A gente pode fazer menor ou igual a vetor.length menos 1. Por que menos 1, professor? Porque o vetor aqui, ele tem 3 posições, a 0, a 1 e a 2. E quando eu peço o vetor.length, ele me retorna 3, que é o tamanho do vetor, tá? Mas nesse caso aqui, o número de posições, ele é o tamanho do vetor menos 1. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer isso aqui, que seria menor ou igual... Não. Dessa forma aqui, menor ou igual... Isso, ou eu posso fazer dessa outra forma aqui. Beleza? Não, ficou confuso ainda. Eu posso fazer dessa forma, ou menor ou igual. Se eu colocar o igual aqui, eu vou ter que colocar o menos 1. O menos 1. Tanto faz, eu acho que eu vou dessa forma aqui. Acho que fica melhor, mais intuitivo. Se der errado, a gente debuga. Beleza. Vamos criar aqui uma variável de soma também. A soma que vai começar com 0, tem que declarar o tipo da variável, não adianta colocar só o nome da variável. E aqui eu vou fazer o seguinte, soma então vai receber ela mesma, para não substituir o valor, e vetor na posição do i, que é o nosso i que vai incrementar. Então nós fizemos aqui um for, que ele é análogo a esse vetor aqui, e cada repetição vai passar por um valor diferente dele e a gente vai colocar esse valor na soma. Na verdade, a gente vai somando os valores. E aqui no final, a gente vai só imprimir. Vamos ver se funciona. Nesse caso aqui é 60. Vamos run Java. E deu exatamente 60. Vamos até mostrar aqui do outro jeito também, que também vai funcionar. Length menos 1. Aqui deu 60. Se eu não colocar esse igual aqui, vai dar errado, tá?
Ó, dá 30, ou seja, nesse caso aqui ele só passou pela posição 10 e pela posição 20, ele não passou pela 30, porque nesse caso aqui, quando o i for igual a 2, ele não entra no for. Essa condição aqui, essa condição do meio do for, ela tem que ser verdadeira para o for continuar a sua execução. Lembre-se, espero que vocês lembrem disso. Se essa condição for falsa, ele para o for. Então aqui eu posso só escrever true, e aí ele continuaria executando para sempre, na verdade, até dar um erro aqui de unreachable code, que esse código aqui nunca vai ser executado, porque esse for aqui nunca pararia de ser executado, tá? Beleza? Então, menor ou igual, isso aqui código tá certo ou tá errado? Tá 30. Ah, esse aqui, então deixa eu tirar esse menos 1. Beleza, então acho que cumprimos bem o primeiro desafio, espero que você tenha entendido, mas vamos aqui, nesse caso aqui ele pede 10 números, né? Então, beleza, vamos colocar aqui um monte de 10, 10 mais 10 mais 10 e 10 e 10 e 10. Tem que contar quantos 10 tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10, 10, o resultado dá 100, então se a gente rodar, resultado dá 100, se eu trocar isso aqui por um 90, o resultado vai dar quanto? Não sei quanto que vai dar de cabeça. Dá 180. Beleza? Então cumprimos o primeiro desafio e soma dos vetores foi cumprido. Ou cumprido? Cumprido. Muito bem, agora o exercício número 2. Crie um programa que leia 5 números inteiros e calcule a média deles. Beleza, é um exercício bem parecido com o primeiro. Então vamos lá. Então vamos aqui criar um novo arquivo chamado média dos elementos.java. Podemos criar aqui um método main e vamos iniciar aqui o nosso vetor com alguns valores já. Nesse caso aqui o nosso vetor vai receber 5 valores. Então vamos lá, o 5, o 7, o 9, o 22 e o 14. Então, sim, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, vamos fazer um vetor que é um for, que é análogo ao vetor. Então, for int i igual a 0, i menor que vetor.length e i mais mais. Certo? E agora nós vamos ter que ter uma variável soma, porque a média tem que ter uma soma antes. Então, int soma começa em 0. E uma média também. No caso, a média, ela pode dar um número quebrado. Então, vai ser um double. Média, que recebe 0 também. Que nesse caso não importa, porque a gente vai substituir esse valor. E nós vamos aqui. Soma recebe ela mesma, mais o vetor na posição i. Beleza? Então, primeiro a gente faz a soma de todos os valores e depois a gente faz a média. Então, nesse caso aqui, a média vai receber a soma dividido pelo número de elementos que a gente tem. Que nesse caso aqui isso é 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso aqui é o tamanho do vetor. Então, vetor.length. E só para ele não fazer uma divisão inteira, que o Java normalmente faz divisão inteira, a gente coloca aqui um cast na frente para ele fazer uma soma que leve em conta a vírgula, né, o ponto flutuante. Beleza? Acho que esse código aqui tá funcionando. Vamos lá, vamos botar para rodar. Aí, nesse caso aqui a gente tem que exibir a soma também, né? Porque a soma não, a média, porque senão a gente não vai ficar sabendo. Nesse caso aqui a média deu 11,4 e vamos ver se isso é verdade tirando a prova real. Então vamos aqui, 5 mais o 7 mais o 9 mais o 22 mais o 14. Isso é igual a 57 dividido pela quantidade de valores, que nesse caso aqui é 5, dá 11,4, exatamente. Então cumprimos aí o desafio da média dos valores. Foi um desafio bem parecido com o anterior, mas com essa diferença aqui
de tirar a média. E lembrando, pessoal, que esse código aqui ele é flexível, tá? Se nós acrescentarmos aqui mais números, por exemplo, sei lá, colocar um 100, um 200, um 2 aqui, ele vai continuar funcionando, porque esse for aqui, ele sempre é análogo ao tamanho do vetor, ou seja, se eu aumento o tamanho do meu vetor, o for ele simplesmente faz mais repetições até chegar ao fim desse vetor. Aqui, a média, ela sempre pega a soma, que sempre vai ser a soma de todos os valores aqui, por causa do for, e ele sempre está dividindo pelo tamanho do vetor. Então, esse código aqui que a gente fez da linha 9 até a linha 13, ele é um código flexível, porque ele depende do tamanho do vetor. A gente poderia aqui, por exemplo, deixa eu voltar para o tamanho original do vetor. O 14 foi o último. A gente poderia aqui, por exemplo, fazer o i menor que 5, que seria o tamanho do vetor, e aqui fazer ele dividir por 5, que é o número de valores. Então, nesse caso aqui, a média continua dando 11,4, né? Mas se eu adicionar um valor nesse vetor aqui, por exemplo, 100, essa média deveria aumentar muito. Mas se a gente rodar esse código, a média continua dando 11,4. Por quê? Porque eu aumentei o tamanho do meu vetor, mas esse for aqui, ele deixou de ser análogo ao tamanho do vetor. Ele só está indo até a posição 0, 1, 2, 3, 4. Ele só está indo até a quarta posição do meu vetor e está ignorando o resto. E a mesma coisa aqui com a média. Ela só está considerando 5 valores, não está considerando o valor número 100 aqui, beleza? Então, por isso que a gente faz... deixa eu colocar aqui. Por isso que a gente fez aqui o vetor.length e o vetor.length aqui também, para tanto for quanto a média considerarem o tamanho do vetor, beleza? Então, exercício número 2 resolvido. Agora aqui, o exercício número 3. Escreva um programa que leia 10 números inteiros e conte quantos deles são números múltiplos de 3. Inicialmente eu pensei em fazer com números pares, mas eu acho que múltiplos de 3 vai ficar um pouquinho mais legal. Então vamos lá. Vamos criar aqui um novo arquivo, múltiplos de 3. Múltiplos de 3. .java. E aqui vamos criar nosso método main. E vamos iniciar aqui o nosso vetor também. Int, vetor. Lembrando aqui que poderia ser qualquer coisa, tá, pessoal? Só para deixar isso bem claro, eu vou criar aqui uma variável com qualquer nome. Vou criar uma variável abacaxi. Lembrando, pessoal, não façam isso, não é recomendável você criar variáveis com nomes nada a ver. É bom criar uma variável que faça sentido com o contexto a qual ela vai ser utilizada, mas é só para demonstrar aqui que eu posso criar a minha variável com qualquer nome, beleza? Então aqui, no múltiplos de 3, 10 números, beleza. Então vamos aqui seguir a ordem de 2 em 2, acho que vai ser legal. Não, mas 2 em 2, mas nenhum vai ser... Número de 2 em 2, 2, 4, 8, 3, 6, Vamos de 2 em 2 aqui, então. 2, 4... tô indo aqui em potência de 2, na verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então aqui nós temos quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Falta 8, 9, 10. Falta mais 3. Então, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Até porque, tá certo. 10 valores que ele pediu. Beleza, então vamos checar aqui quais desses valores são múltiplos de 3. Então, vamos novamente fazer o nosso for, que é análogo ao vetor. Então, for int i é igual a 0. I menor que abacaxi.length, que é o nome do nosso vetor, e i mais. Certo? Fizemos nosso for, que é análogo, e aqui nós temos que fazer o seguinte, nós vamos imprimir na tela if, então é uma condição, se é um número, nesse caso aqui, o número é o seguinte, é o vetor não, abacaxi na posição i. Se o nosso vetor na posição esperada, ela é resto de divisão por 3 é igual a 0. Eu acho que eu já mostrei esse operador aqui para vocês, mas esse porcentagem aqui é
o resto da divisão, beleza? Então, se o número ele for múltiplo de 3, então nesse caso aqui, por exemplo, o 12, e a gente dividiu o 12 por 3, ele dá 4, o resto da divisão é exatamente 0. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, o 14 dividido por 3, ele dá a divisão inteira, dá 4, mas ele tem o resto aqui, e é por isso que não dá o número exato. Então, se esse número for múltiplo de 3, eu vou imprimir na tela. Então, eu vou imprimir aqui. Beleza, e vamos botar para rodar para ver se esse código tá certo. Então os números... Ih! Olha só, pessoal, encontramos aqui um bug no nosso... Não, na verdade eu fiz isso de maneira errada mesmo. Não, não é um bug, tá só errado. Como que nós conferimos se um número é múltiplo de 3? Se ele dividido por 3, o resto dá 0, não? Mas aqui o problema é que o 6 não foi. Porque 6 dividido por 3, resto dá 0 também. Ah, tá. Lógico, eu tô imprimindo a porra do I, né, caralho? Aí não vai mesmo, é abacaxi na posição I. Porque eu tava imprimindo I. Claro, pessoal. O que eu tava fazendo antes? Se eu colocar aqui só I, ele vai imprimir a posição em que tem um número múltiplo de 3. Mas eu não quero a posição, eu quero um número que tá nessa posição. O valor dessa posição. Então aqui é abacaxi no I. Agora sim. Nesse caso aqui foi o 6, o 12 e o 18. Deixa eu ver se tem mais algum número múltiplo de 3 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. É só esses aqui mesmo. Então, cumprimos aí o desafio. Claro, tivemos bugs no caminho, sempre acontecem bugs de lógica, mas é sempre importante rodar o código, fazer o teste para ver se o código está funcionando mesmo como esperado, ok? Então, beleza, desafio número 3 resolvido. E agora, o penúltimo desafio da nossa aula, penúltimo exercício, crie um programa que leia 5 números inteiros e exiba esses números na ordem inversa. Então, basicamente, a gente tem que pegar um vetor e a gente vai exibir esse vetor de trás para frente, beleza? Olha que legal. Esse exercício aqui também seria um exercício bom para fazer com ordenação de algoritmos, mas a gente não vai estudar essa matéria no curso. Então, vamos lá. Vetor inverso.java, criar um método main, int. E aqui, vamos criar o nosso vetor. E nesse caso aqui, vamos criar um vetor aqui em ordem mesmo. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. São 5? Não, é 7 nesse caso aqui. Então, vamos colocar aqui 5, 6 e 7. Então, a gente quer exibir esse vetor aqui de trás para frente. Então, a gente quer começar pelo 7 e ir até o 1, beleza? Então, vamos criar aqui o nosso for, que é análogo ao vetor. Então, int i igual a 0. I menor que vetor.length. E mais. Na verdade, não, pessoal. Na verdade, não. Esse for aqui, ele é análogo ao vetor, porém ele está indo de frente para... de frente para trás. A gente quer de trás para frente. Então, nesse caso aqui, nós temos que mudar um pouco esse for aqui básico, tá? Então, vamos começar de novo ele de outra forma. Então, vou até apagar o que tem aqui dentro. Então, o int i aqui, nesse caso, ele não começa com 0, porque a gente não quer começar da posição 0. A gente quer começar da última posição. Então, para começarmos da última posição, a gente vai ter que fazer vetor.length menos 1, tá bom? Vetor.length menos 1. Por quê? Porque esse for aqui, ele tem 7 posições. Não, ele tem 6 posições, mas ele é um vetor de tamanho 7, beleza? Nesse caso aqui, o i, ele vai estar... A gente vai ter que fazer um i também que diminui, né? Nesse caso aqui vai ser o i menos, tá aqui no final. E aqui no meio a condição de parada vai ser se o i for igual a 0. Igual. Nesse caso aqui é recebe. Se o i for igual a 0. Se o i for igual a 0, para. É isso mesmo? Não. Se o i for menor do que 0.
Exatamente, porque ele vai para a posição menos 1. Não existe posição menos 1 no nosso vetor, existe a posição 0, mas não a posição menos 1. Então esse trecho de código aqui tem que ser verdadeiro, enquanto para o for continuar sendo executado. Então nesse caso aqui, tudo que a gente precisa fazer é o seguinte, é o vetor na posição i, e imprimir esse valor, na verdade, né? Sort vetor na posição i. E vamos ver se funciona, se ele imprime 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não aconteceu nada? Tá, tem algum bug aqui que eu não percebi. If em menor do que 0. Tá, deixa eu ver o debug disso aqui. Vamos rodar. Ele começa aqui e ele já vai. Então, já sabemos aqui que tem alguma coisa errada aqui. I maior do que 0. Nesse caso aqui, o i começa com 7. Então, ele vai perguntar aqui, primeiramente, 7 é menor do que 0? E a resposta é, obviamente, que não. 7 não é menor do que 0. Então, i maior do que 0. Tá, vamos tentar rodar. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ele não imprimiu a posição 1. Então, vamos ter aqui o i menor ou igual a 1. A gente pode fazer isso. E ele vai imprimir a posição 1. Opa, o que ele deu de errado ali? Ah, tá, o igual não é aqui. Menor ou igual. Vou botar para rodar de novo. Agora sim, ele imprimiu do 7 até o número 1. Ou, em vez de a gente colocar esse igual, a gente poderia também diminuir e colocar i menor ou igual a menos 1. Esse código iria funcionar da mesma forma. Ele imprime aqui os números de 1 a 7. Mas eu acho que colocando o menor ou igual aqui fica bem mais intuitivo. Menor ou igual, beleza? Lembrando aqui, pessoal, que se a gente tentar acessar uma posição inválida do vetor, vai dar pau, tá? Então, se a gente colocar aqui run Java, ele imprime e depois dá exception. Index out of bounds. Index fora do alcance, porque não existe a posição menos 1 no vetor de tamanho 7, beleza? Então, é uma forma aí diferente de fazer o for. Na verdade, esse for aqui, pessoal, ele é bem mais flexível do que a gente imagina, tá? Dá pra fazer muita coisa diferente com esse for, mas eu só queria demonstrar uma das maneiras diferentes de se trabalhar com for, que existe também esse for regressivo, porque a gente tá fazendo um for que é análogo a esse vetor, mas ele percorre ele de trás para frente. A gente poderia fazer de outras maneiras também, mas de frente para trás e de trás para frente são as maneiras mais comuns, tudo bem? Pessoal, eu queria aproveitar e também introduzir um conceito aqui, que também é um conceito de ordenação de algoritmos, mas aqui da maneira mais simplificada possível, ok? Então, vamos tirar essa parte aqui. Ok. O que é esse arrays.sort, professor? Esse arrays, ele é uma classe do Java, então eu importei essa classe para dentro do nosso projeto, tá bom? Mas ele é uma classe e ele tem esse método sort aqui, que justamente sort seria ordenação, beleza? Qual a soma dos elementos? Onde é que a gente estava mesmo? Média dos elementos, não, múltiplos de 3, soma dos... Valor inverso, isso aqui que a gente estava. Deixa eu até fechar essas outras abas para não me perder de novo. Então isso aqui é uma classe do Java, que ela tem uma função que já ordena o vetor pra gente. Então, por exemplo, se esse aqui o vetor ele estivesse fora de ordem, em vez de ter aqui os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tivesse vários números fora de ordem, esse arrays.sort ele ordenaria todos esses valores pra gente, tá bom? Então, por exemplo aqui, eu vou até salvar esse caso de teste aqui, na verdade, e vou colocar ele aqui. E vou colocar aqui números fora de ordem. Por exemplo, 1, 14, 18, 2, 100, 4, 200, 17. Então, olha o que vai acontecer quando a gente rodar esse código aqui. Ele imprimiu todos os números aqui na ordem inversa, do
maior número para o menor número, tá? Então, por quê? Porque esse arrays.sort, ele primeiramente ordenou, tá? Então ficou em ordem crescente, e a gente, com esse for aqui, imprimiu na ordem decrescente, ok? Então foi isso que a gente fez. Porém, dá para a gente ordenar também esse vetor de outras formas. Por exemplo, já ordenar ele na forma decrescente, para a gente não precisar fazer um for inverso. Então, como é que a gente faz isso? Primeiramente, a gente não vai poder usar o tipo primitivo aqui, tá? A gente vai ter que usar um tipo chamado integer. Professor, qual que é a diferença do int para o integer? É que, como você pode ver aqui, ele começa com a letra maiúscula. Então ele é uma classe, na verdade, tá bom? Nesse caso aqui, ele é um objeto. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês vão ter que ir para aulas ou cursos de orientação a objeto, tá bom? Mas nesse caso aqui, a gente está usando a classe integer em vez da variável primitiva integer. E aqui a gente vai passar justamente aquele collections. Qual que é o nome? Reverse. Como é que é mesmo? Collection reverse order. Reverse order. E vai tirar esse ponto e vírgula aqui. Então, nesse caso aqui, a gente já está ordenando esse array de maneira inversa. Então, a gente pode fazer um for normal aqui, que nesse caso seria um i igual a 0, o i menor que o vetor vetor.length, e nesse caso aqui é i mais. 0 menos 1 não, só 0. Beleza, então vamos aqui rodar. E olha só, de novo, ele já imprimiu esse vetor aqui, nesse caso na ordem inversa. Mas repare aqui que esse for, ele é um for normal. Ele está indo de frente para trás e não de trás para frente. Esse for aqui, ele está normal. Porém, a ordenação que a gente fez aqui é uma ordenação na ordem inversa. Beleza, pessoal? Então, eu queria mostrar que existe isso. Esse arrays.sort, ele ordena os nossos vetores de uma forma melhor. Tá? Ele ordena vetores do tipo int também, tá? Então a gente não precisa aqui passar o tipo integer, a gente pode usar o tipo int, mas se quiser ordenar de maneira inversa, tem que ser do tipo integer, tá bom? Então eu queria mostrar mais essa curiosidade para vocês de como ordenar vetores, porque é uma coisa bem comum que a gente faz, beleza? Então, muito obrigado. Beleza, agora o último exercício da nossa lista de exercícios não é tão difícil assim, tá? Escreva um programa que leia 7 números inteiros positivos e determine qual é o maior número. Nesse caso aqui, pessoal, positivos para facilitar. Depois a gente vai mudar esse exercício aqui para os números negativos, beleza? Para ele considerar números negativos também. Então vamos lá. Vamos criar aqui nosso file e vai ser o maior número. .java. Criar a classe main. Beleza. E agora, nós vamos criar o nosso vetor. Vetor que vai receber aqui os números, sei lá, 5, 7, 9, 14, 22, 17, 200, 400, 4, 8, 12 e um 20 também. Coloquei números aleatórios aqui só pra gente ver aqui qual que é o maior. Beleza, então vamos aqui novamente fazer um for que seria análogo a esse vetor. Então int i começa do 0, vai até o vetor.length e recebe aqui o i mais. Fechado. E agora aqui nós vamos, i menor que. Vamos ter que fazer aqui um int maior valor. Maior valor. Que vai começar com o que, pessoal? Com número negativo, porque nesse caso aqui o exercício, ele só considera os números positivos. Então, o menos 1 aqui, ele é um número negativo, então ele sempre vai ser menor do que qualquer número que estiver aqui, porque todos eles são números positivos. Então, vamos aqui fazer o seguinte. Se o meu vetor na posição i, ou seja, o meu número na posição específica, ser maior do que o meu maior valor,
Então, o maior valor vai receber o vetor na posição I. Beleza? E vamos aqui, depois do for, imprimir o maior valor, que nesse caso seria o 400, que é o maior valor do nosso vetor. Tá? Então, nesse caso aqui, o nosso código funcionou, porque nós só consideramos números positivos. Vamos pegar também aqui, pessoal, números negativos. Como é que a gente faria, então? A gente colocaria o número negativo aqui, por exemplo, menos 1000, menos 100, o menos 1000, o menos 300... menos 300, e a gente vai ter que ver aqui dessa lista qual que é o maior. Só que como tem número negativo, eu não posso iniciar isso aqui com menos 1, até porque ele nem está na minha lista. Eu vou ter que iniciar esse valor aqui com o seguinte, com integer ponto minimal value. Lembre-se, pessoal, que os vetores, eles têm... os vetores não, as variáveis, elas têm limites, ok? Nesse caso, o limite de uma variável inteira é mais ou menos ali perto de 2 bilhões, arredondando, é 2 bilhões e alguma coisa. E o menor valor também é 2 bilhões e alguma coisa. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, nesse vetor, o integer ponto, esse aqui realmente vai ser o menor valor possível. Então, nesse caso aqui, a gente vai se perguntar se o menor valor é menor do que o menor valor. E isso é falso, né? Por exemplo, aqui, menos 3 não é maior do que menos 3, ok? Se a gente perguntar isso para o computador, ele vai dizer que é falso, beleza? Então, é uma forma da gente trabalhar, né? Colocar o menor valor possível. E se a gente colocar para rodar, ele vai considerar o 400, porque obviamente ele é o maior número, mas ele está também conferindo se o 100, se o menos 1000, se esse menos 300 são o maior valor. Então vamos até inclusive debugar esse código para ver ele rodando passo a passo, que eu acho que seria legal. Olha só, então o maior valor aqui, o maior valor começa aqui com o menor valor possível, que é 2 bilhões e alguma coisa, e vamos colocar para rodar esse código aqui passo a passo. Ele vai conferir, então, se o 5 se 5 é maior do que menos 2 bilhões. E sim, 5 é maior do que menos 2 bilhões. Então, beleza, o 5 agora é o maior valor que a gente encontrou. Continua executando o código. E aí, mudou para 7, porque 7 é maior do que 5. Ele conferiu se 5 é maior que 7, beleza. E aqui ele vai conferir qual? Ele vai conferir 0, 1, 2. Ele vai conferir se o 9 é maior que 7, nesse caso vai ser sim. Então, o 9... 14 também é maior do que 9, ele vai seguindo ali na ordem do vetor. 22 também, aí ele vai conferir o 17, nesse caso o 17 não é. Então o maior valor continua aqui com 22. Só que ele encontra o 200, e o 200 é maior, beleza. Ele vai encontrar o 400, que é o nosso maior valor do vetor mesmo. E depois todos os outros valores aqui, a partir do 400, são menores. Então ele vai fazer a conferência. Se o 400 é maior do que o 4, o 8, o 12, o 20, o 100, o 1000 e o menos 300, mas sempre vai dar falso. Ele nunca vai entrar aqui nesse if de novo. Ele continua a sua execução, mas ele nunca vai entrar aqui dentro desse if. E no final ele mostra ali o 400. E se a gente quisesse o menor, professor? A gente teria que inverter a lógica aqui. A gente colocaria aqui o int, o integer ponto max value, e aqui a gente vai perguntar se é menor, e nesse caso aqui vamos refatorar rename symbol menor valor. Refatorar só para o nome dessa variável fazer sentido. Se a gente executar esse código, que o menor valor é o menos 1000, que é realmente o menor valor que a gente tem dentro desse vetor, beleza? Então é isso, pessoal. Terminamos aqui o último exercício da nossa aula. Espero que essa aula tenha sido bem proveitosa para a gente conseguir aprender mais sobre vetores e exercícios no geral. Eu sei que não é uma matéria fácil, tá bom? Mas é importante a gente fazer esses exercícios aqui, beleza? Então, muito obrigado por ter visto essa aula até o final. Eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.